E o assunto agora também é polêmico. O SBT Meio Dia vai falar de um assunto que gera, além de polêmica, divide opiniões e não é de hoje. É um movimento que quer separar a região sul do restante do Brasil. O que será que os nossos comentaristas e catarinenses acham disso? Antes, veja a reportagem de Pedro Cunha e Jorge Marques. A pergunta é direta. Você quer que o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formem um país independente? Ideia absurda. Não comungo com essa ideia, não, de jeito nenhum. E eu concordo, porque daí assim vai ter o quê? O Sul é mais rico, não é? Ele consegue se sobreviver. Pois é, justamente para avaliar o tamanho dessa polêmica que uma consulta popular está sendo organizada pelo movimento O Sul é Meu País. A votação vai ser realizada no sábado, entre as 8 horas da manhã e 8 horas da noite, nos 3 estados do sul do Brasil. A gente está querendo escutar a população do Sul. Pela primeira vez na história, a população do Sul vai ter a oportunidade de dizer se quer essa independência econômica, cultural e administrativa. O desejo é fazer um país parlamentarista municipalista, onde tudo vai se concentrar nos municípios. O movimento espera distribuir cerca de 500 urnas por todo o estado, mas apesar dessa organização, a consulta popular não tem validade legal e não faz parte das eleições para prefeito e vereadores. Dessa forma, não vai ser a Justiça Eleitoral que vai auditar a votação e contar os votos. Este especialista em direito constitucional avalia a consulta. Agora, a realização da consulta, que constitui ato preparatório para um possível movimento separatista, ela é totalmente fora dos parâmetros constitucionais. Até porque a consulta, você não tem critérios claros de como ela vai ser feita, você não tem a consulta para toda a população. Então, é uma consulta muito mais, parece, para validar uma posição, ou seja, eu vou chamar os meus para que eles concordem com a minha posição. E antes de terminar a matéria, nós vamos escutar também a opinião do Elton, um cientista político nascido em João Pessoa, na Paraíba. Longe, muito longe do país que os separatistas pretendem criar. Sendo muito claro, assim, direto, eu não acredito que tenha fundamento objetivo de se concretizar tanto politicamente quanto economicamente. Bom, nós já estamos aqui, continuamos com os nossos comentaristas e muito obrigada pela presença. O historiador presidente do Instituto Histórico e Geográfico, Augusto Zeferino. Diante dessa reportagem, qual a sua manifestação? Bom, a minha manifestação é no sentido de analisar a questão de forma histórica e dentro da questão da geopolítica também, da geografia política, perdão, que tem inúmeros exemplos mundo afora. A Europa foi cheia desses movimentos, como outras regiões. Tivemos episódio recentemente do Reino Unido, né? Do Reino Unido, como também após o desmantelamento do Bloco Socialista, o que gerou ali foi incrível, de separação de regiões. União Soviética também, a própria União Soviética. E aqui no sul do Brasil nós temos um histórico também de inúmeras manifestações nesse sentido, desde os jesuítas, as missões, o movimento Farroupilha, a República Juliana, e a questão do contestado, que traz embutida também uma questão de separação. E podemos até pensar que a questão de disputa dos limites com o Paraná permeia alguma coisa dessa questão. Então, é um movimento que eu acredito que esse movimento jamais morrerá, que todo movimento iniciado, sempre existindo um sobrevivente, ele vai reativar a ideia. Mas não tem apelo popular, não tem apoio da sociedade de uma maneira geral, né? Não se percebe no geral esta manifestação popular. Agora, tomou um corpo nos últimos dias. Tomou um corpo porque tem um grupo extremamente organizado, diríamos, com essa função. O movimento nasceu em 92 na cidade de Laguna, com então o senhor Adilson Cadorim, que foi prefeito daquela cidade. Tem a legislação de 83. Né? Agora, o telespectador em casa deve estar muito curioso para a gente saber a opinião do Luiz Carlos Prates. Prates, e aí? Primeiro, nenhum movimento de pesquisa popular visando a separatismo no mundo esteve ou está dentro da lei. É um processo que tem que ir contra a mão da lei. 2, necessárias lideranças saudáveis e ousadas. 3,
Tempo. Não se faz isso com pressa. 4. Muito sangue derramado. Conveniente ou não, se não houver uma releitura do Brasil, o povo brasileiro, não é um povo politizado. Se não houver uma releitura equilibrada, enquanto o Sul continuar a ser visto como os coxinhas ricos, a coisa pode encrespar. Pode. Prisco, de forma política. É o aspecto político e econômico, né? O momento que vive o país, se falar em separatismo, efetivamente não faz o menor sentido. Mas esse talvez ainda não seja mais o momento considerando disso. a situação gravíssima, Léo, só para completar, do estado do Rio Grande do Sul. Está literalmente quebrado. Santa Catarina e Paraná ainda respiram com aparelhos, principalmente o Paraná. Santa Catarina é o que está em situação melhor, mas ainda assim, esse momento, fazer um movimento de separação, quer dizer, uma coisa que não, eu entendo que não tem o menor cabimento, concordo plenamente com todos os argumentos colocados pelo Prates, mas principalmente o seguinte: não existe clima, não existe ambiente para isso. O que eles falam? Eu já acho que o clima é favorável ao separatismo. Mas eu gostaria só de perguntar para o senhor Augusto, de todo esse movimento, existe alguma coisa que seja salutar para o próprio país? Olha, eu acredito que esses movimentos contribuem, de alguma forma, para não deixar essa questão afogada, que pode gerar algo pior futuramente. E eu acredito também que ele traz, evidentemente, informações novas, esclarecimentos e que vão ao encontro do desejo de muitas pessoas, né? De se manifestarem, de clarearem essa situação. Agora, a minha preocupação também, vamos supor que tenha sucesso, é o pós. Como é que será Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná? Quem comanda? Onde será a capital? Vai ser uma disputa acirrada. O movimento, inclusive, diz Lages como se fosse a capital do Brasil. Agora veja o seguinte: o Rio Grande do Sul está quebrado? Sim. O Sartori, o atual governador, tem culpa? Não. Claro Herdou. não. Herdou de quem o governo? É um assunto polêmico, a gente continua falando aqui nos próximos dias. Só para completar... Vamos ver como é que vai ficar a mobilização para o fim de semana também, na segunda a gente mostra isso. Eu só acho o seguinte, também fazer essa mobilização em cima das eleições, não vejo o porquê disso, mas de qualquer maneira, a própria Justiça Eleitoral repeliu qualquer ideia de colocar isso em votação. Mas o que eu gostaria de colocar é que o movimento é legítimo, a iniciativa das pessoas é absolutamente legítima. Só que reafirmo, não vejo aí nenhum ambiente para se discutir isso. Mas o mais nesse importante, momento. a semente está lançada.